Aproveitando que você está por aqui, reportagem importante que a gente até exibiu, a nossa equipe no Rio de Janeiro, no Jornal da Band, sobre uma pesquisa revelando diferenças muito expressivas na letalidade policial quando a gente compara a atuação das polícias do Rio e de São Paulo. A polícia do Rio chega a ser 20 vezes mais letal do que a de São Paulo. O governador Cláudio Castro deve explicações em relação a isso. Conta pra gente os números desse levantamento, Ágata. Inclusive o estado do Rio é hoje com mais registro de mortes por intervenção policial aqui no país. Só para o ouvinte ter uma ideia, no ano passado, em 2022, foram 39 mil presos aqui no Rio e 1.300 mortos pela polícia, de acordo com esse levantamento. Em São Paulo, foram 153 mil presos e 257 mortos, se a gente for comparar, é um quinto em relação ao número de mortos, por exemplo. Só para trazer o cenário, né? Para cada 1.000 presos, em São Paulo a gente tem mais ou menos 2 mortes. No Rio, para cada 1.000 presos, são 33 mortes por intervenção policial. A gente, inclusive, tem um pouco da explicação do antropólogo e ex-capitão do BOP, que é o Comando de Polícia Especial aqui do Rio de Janeiro, o Paulo Storani, falando principalmente que uma das causas pode ser, por exemplo, o armamento que é utilizado aqui no Rio. A gente tem apreensão muito grande pela Polícia Militar de fuzis, que é o armamento principal utilizado pelos criminosos nas comunidades. O confronto com a polícia vai ter em termos de escala, violência menor. No Rio de Janeiro, exatamente o contrário. Dificilmente você vai ver um traficante usando uma arma que não seja um fuzil. Porque nós estamos falando de uma arma que foi fabricada para ser utilizada em guerras convencionais, entre nações. E você tem isso na mão de criminosos e na mão de policiais para promover uma equivalência bélica para que a polícia esteja, pelo menos, num pé de enfrentamento. E nesse enfrentamento é óbvio que nós vamos ter um aumento da violência e, consequentemente, aumento da letalidade nesses confrontos. Ele fala também, pessoal, sobre a questão geográfica, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem muita comunidade, todas as comunidades são hoje dominadas, infelizmente, pelos criminosos, e aí ele explica um pouco sobre isso. Rio de Janeiro tem uma questão geográfica, onde você não tem um bairro do Rio de Janeiro que não tem uma comunidade. E comunidade essa que não seja controlado ou por traficante, ou por miliciano, ou narcomiliciano. E que atuam de forma a preservar esse território e avançar sobre territórios das facções rivais. E você tem a polícia que deve conter esse avanço, deveria conter pelo menos. Decisões do STF vieram de encontro a essa estratégia de contenção, por isso que nós tivemos um endurecimento da violência, uma consolidação e uma expansão por parte de algumas facções criminosas. E aí, inclusive, os especialistas falam também sobre a falta de preparo por parte da polícia durante essas operações, pessoal. Preparo, treinamento policial e essa ampla circulação de fuzis no Rio de Janeiro. Ágata, e é claro, é mais um assunto sobre o qual nossa reportagem no Rio se debruça, porque a diferença é espantosa dos resultados envolvendo na comparação entre as duas polícias. Ágata, obrigada pelas suas informações, bom trabalho aí no Rio, bom fim de semana.